Boa noite, estamos iniciando mais um Hangout ao vivo Rede Aquários Online. Mas é o seguinte, hoje à noite estamos com Doris Anselmo, psicoterapeuta, parapsicóloga. A Doris tem um currículo vastíssimo, né? E ela tem uma grande experiência em encontrar a origem, porque o que acontece quando a gente vai consultar com a Doris, por exemplo? A gente vai porque a gente tem um sintoma, né? Alguma área da nossa vida não anda para frente. Hoje, o tema de 90% das nossas conversas aqui vai ser o tema da inteligência, tá? Porque a gente não consegue passar em concursos públicos, porque a gente não consegue passar em vestibulares, Enem, e porque as nossas crianças estão tendo alta dificuldade de concentração e foco para os estudos. Eu convidei a Doris, porque a Doris vai falar de muitas coisas. Ela está aqui hoje, a nossa parceira Rede Aquários, ela vai nos ajudar. As questões que bloqueiam a nossa inteligência e que fazem com que nós, mesmo na idade adulta, acabamos optando por não fazer uma pós-graduação, não fazer um mestrado, muito menos um doutorado, porque a gente acha que nossa cabeça já não consegue mais e que, de uma certa maneira, a gente acha que a nossa inteligência envelhece. E eu vou perguntar para a Doris já, vou passar o microfone para ela dar boa noite para vocês aí e vou perguntar para a Doris, é normal, Doris, ou a inteligência, ela é diferente em crianças, adolescentes, adultos? Isso pode ser confundido com alguma preguiça, comodidade? Mas, antes de tudo, gratidão, Doris, querida, porque você está aqui com a gente e aceitou o nosso convite e é super parceira da Rede Aquários. Vocês podem acompanhar o trabalho diário da Doris, porque ela é super participativa no grupo da Rede Aquários Online. É um grupo que foi criado para os nossos profissionais trazerem colaborações diárias para vocês. Então, quem ainda não está no grupo, vai lá e se cadastra, né? Porque toda hora eles estão colocando ali mensagens, sugestões de vídeos, de livros. Muito legal. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Parabéns, todos que estão aí me assistindo são muito corajosos em estar agora, neste momento, evoluindo, se permitindo se conhecer, entender a si próprio, que não é uma tarefa tão simples. Nós, seres humanos, somos muito complexos. Parabéns a todos vocês por estarem aí, dispostos a evoluir. O Carla, hoje é provado pela ciência que o cérebro ele se adapta muito bem a qualquer situação, inclusive para pessoas que sofreram acidentes e perderam uma parte desse cérebro. Então, assim, o cérebro se adapta e ele é capaz de criar, dependendo dos estímulos que ele recebe, ele é capaz de criar novos caminhos, novas reações sinápticas. Então, você perguntou se há diferença de inteligência entre uma criança e um adulto velho. Gente, eu encontrei meninos e meninas da faixa de 13 anos, 16 anos, completamente analfabetos. Não conseguiram se alfabetizar por razão de terem emoções negativas na sua inteligência emocional. Quem assistiu aos meus vídeos anteriores? Tem um vídeo que está bem completo, eu mostro para você como as duas mentes interagem dentro da mesma caixa craniana. Estão conseguindo ver? Ó, nós temos a mente emocional, que é a primeira mente que se forma no bebezinho quando estamos lá na barriga da mãe. Esta mente tem ligações curtas com todo o corpo. A segunda mente que se desenvolve é a mente racional, e é uma mente muito mais complexa, cheia de dobraduras e ramificações. Por exemplo, vamos imaginar que agora do seu lado direito surgiu uma cobra. Qual é a sua reação ao olhar uma cobra do seu lado direito? Então, antes que você processe a ideia, se a cobra é doce, é calma, né? Se ela tem dentes,
se ela é um bichinho doméstico, calmo, antes que a sua mente que pensa consiga processar essa ideia, a mente emocional já assumiu a postura, o comportamento do indivíduo e já fez você ter uma reação impensada. Então, a mente emocional guarda emoções desde o tempo em que estávamos lá na barriga da mãe. Se a mãe sofreu um choque, ela não queria a gravidez, não era consciente para ela, ou o contexto em torno dela não queria aquele bebê. A mãe se sente rejeitada e o bebê, a mente emocional do bebê já está guardando aquela emoção negativa na sua mente emocional. E mais tarde esse registro vai interferir, sim, na vida presente desta pessoa. Então, inteligência não envelhece, é a gente que se acomoda, né? Mas eu tenho uma historinha rápida para contar, que eu era uma jovem muito bem sucedida. Com 17 anos, eu vim embora do interior para Porto Alegre, e logo me destaquei em algumas funções, e logo eu estava num bom trabalho, com um bom salário, conseguindo já com 21 anos ter a minha independência, quase que total independência financeira. E também no trabalho onde eu estava, eu tinha um grande destaque na área de... Eu era a pessoa que recebia treinamento para treinar os colegas. Então, eu viajava muito e eu tinha um bom cargo e com 20 e poucos anos, algum conforto. Que os meus colegas não tinham, porque ainda estavam, né? Eu fazia universidade e eu trabalhava. E tinha passado na Universidade Federal, então eu nunca pensei que eu pudesse não ter inteligência ou capacidade ou tranco para aguentar nada. Para mim era normal. Eu nunca pensei que eu seria menos. Não porque a minha família não me criou assim. Muito antes, pelo contrário, a minha família sempre me jogou para cima. Então, o que eu queria fazer, eu fazia. E o que eu me dedicava, acontecia. E não tinha dificuldade. Tinha algum esforço natural de estudo, né? Mas não tinha dificuldade. E quando eu fiz 21 anos, eu me lembro que foi mais ou menos um ano que nevou em Porto Alegre, e eu estava lá no centro, caminhando no centro, voltando para o meu trabalho do horário de almoço. E eu demonstrei uma insatisfação muito grande com tudo aquilo que eu estava vivendo. Eu não sei de onde veio, do nada. Sabe que é do nada? É como se eu tivesse pego algum encosto na esquina quando eu dobrei. E cheguei aonde eu estava no meu trabalho e aquilo começou a amadurecer. Em 2, 3 dias eu pedi para sair. Puxa, me chamaram na diretoria, me fizeram 1001 propostas para ficar, e simplesmente eu não sabia o porquê. Eu não queria mais nada daquilo. Eu não tinha justificativa. E passaram-se talvez 15, 20 anos, né, dessa minha decisão. Todo mundo me pergunta, eu conto essa história, me pergunta, mas tu não sabe por quê? E eu acabei descobrindo por quê com a Doris, né, com uma sessão da Doris. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós tomamos atitudes que dão um rumo totalmente diferente na nossa vida, e a gente não sabe o porquê. E não sabe mesmo, nem que tu vire a Carla de cabeça para baixo. Eu não tinha a mínima ideia porque eu tomei aquela decisão. E numa sessão com a Doris, que ela vai comentar agora, a questão do neurônio espelho, que ela estava me explicando. A gente não toma todas as decisões da nossa vida sozinhos, não, tá, gente? Eu vou passar o microfone para ela. A gente não é realmente só... O seguinte, nós não somos conscientes. Esse é o maior desafio aqui na Terra, nos tornarmos conscientes, alcançar o self. Então, a mente emocional guarda emoções positivas e negativas. O nosso desafio são as emoções negativas. Esse é o grande desafio que habita a mente emocional. Em algum momento, essas emoções, esses eventos marcantes, a partir de um registro negativo,
Simbolicamente falando, a mente emocional começa a formar uma intriga com a mente que pensa, com a mente racional. Então, dia e noite, se você se treinar, e deve treinar, para você ter o controle de todo o lixo que vem da mente emocional, você deve treinar, escutar as vozes internas. Eu costumo falar em palestras e vejo no rosto de algumas pessoas o alívio quando eu digo que se eles estão escutando vozes internas, fiquem calmos, ninguém é louco, ninguém é esquizofrênico por isso. Então, as duas mentes dialogam, discutem muito. Dia e noite, a mente emocional, a partir de um evento marcante, ela começa a gerar uma intriga simbólica, uma voz interna, induzindo o indivíduo ao erro. A gente costuma chamar algumas pessoas, alguns comportamentos, né, vulgarmente, o fulano é neurótico. Você está correto, está certo. O fulano, todos nós somos considerados neuróticos normais. Uns mais neuróticos e outros menos neuróticos. Então, eu desenvolvi este método por encontrar inúmeros jovens bonitos, saudáveis, aparentemente perfeitos, porém com graves travamentos, bloqueio na sua capacidade de aprender. Um aluno me chocou, um aluno do meu tamanho, eu iniciei dando aula numa escola agrícola, e eu comecei a dar a temática de projetos sociais. O menino não aprendia, uma coisa que para mim era óbvia, era simples, a maneira de eu explicar o projeto, ele não entendia, eu fiquei com ele no final da aula e quis ensinar para ele, somente para ele. Ele colocou as mãos na cabeça e disse, não adianta, professora, eu não consigo aprender. A voz interna dele, que naquele momento, naquela época, naquele ano, eu não tinha o conhecimento necessário para poder ajudar aquele aluno. Eu me senti frustrada, impotente, frente à afirmativa dele de que não adiantava e ele não ia aprender. Então, assim, depois que eu li o livro do Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, eu desenvolvi este método, porque eu percebia que as minhas conversas com os alunos davam um retorno positivo. E daí eu pensei, eu vou tornar esta conversa num método que ele se enxergue por dentro, como ele funciona. Então, o autoconhecimento é extremamente importante para você saber orquestrar, lidar com qualquer situação na vida. Simbolicamente falando, você tem que conhecer o seu inimigo simbólico. Dentro da nossa cabeça, nós temos a mente emocional, que tem essa função de guardar emoções. Né? Temos duas mentes, uma que sente e uma que pensa. Nós também temos o neurônio espelho. Se uma criança viu o seu pai fracassando em nível profissional, o neurônio espelho desta criança, deste jovem, registrou o fracasso do pai ou a mãe. Se a mãe nunca tentou ser bem-sucedida, nunca conseguiu. O neurônio espelho registrou essa informação. E na vida adulta, na vida presente, este indivíduo que fez esse registro não consegue também alcançar o sucesso. Algo impede ele, puxa ele para trás, impedindo ele de se realizar em nível profissional. O mesmo ocorre para em nível pessoal. Crianças que se desenvolvem com casamentos de muita briga, muita discussão, aquela criança registra aquele fracasso de casamento, as posturas de pai, postura de mãe,
tudo está registrado no neurônio espelho. Quando esta criança vira um adulto, se apaixona e casa, a mente emocional, juntamente com o neurônio espelho, começa a infernizar aquele indivíduo. Então, eu recebo muitas jovens lindas, perfeitas, extremamente inteligentes e extremamente inseguras com o seu parceiro. E passam a ter comportamentos de destruição. Destruição da estima do parceiro, por quê? Porque ela porta uma neurose, vulgarmente falando. De onde vem essa neurose? Ah, vamos investigar então. O método QIE faz o indivíduo entrar dentro dele. Eu não conheço aquela pessoa, ela também não se conhece. Então, este método é um raio-x do histórico de vida daquele indivíduo. Então, rapidamente eu consigo descobrir o que está gerando aquele comportamento destruidor. Nós jogamos o lixo emocional em cima do nosso parceiro ou parceira, ou até mesmo dos filhos. Então, em nível neurótico, nós estamos dialogando, não é com o parceiro, não é com o esposo, é com a pessoa que nos marcou. Tem muita coisa para a gente falar e o tempo é curto para explicar muitas coisas. Hoje o objetivo nosso aqui é dar algumas dicas. A principal delas, e que eu considero extremamente importante, é ouvir as vozes internas. Ela é um grande indicativo de que a gente está prestes a escorregar na maionese. Esse é um hábito que a gente não tem. Primeiro porque a gente acha que essa reclamação interna é quase que um ato de inteligência. Não parece que a gente está reclamando, parece que a gente está analisando alguma coisa, achando que pela minha inteligência, né, eu só estou fazendo análise de uma situação crua, e nua e crua, como a gente diz. E, na verdade, não, são aquelas vozinhas que ficam saltando lá do além, que já nasceram com a gente, muitas delas, e a gente não domina. Eu só queria que tu completasse, se eu falei certo, o negócio das vozes internas. É necessário, por parte do indivíduo que queira transcender qualquer comportamento negativo e repetitivo, treinar e escutar o que a voz interna está dizendo. Então, num dos vídeos anteriores dessa semana, eu falei o seguinte, eu dei uma dica. Pegue um bloquinho, coloque na bolsa, no bolso, uma caneta e sequestre a voz. Treine a sua intrainteligência, porque a voz está atuando dia e noite. E tem vezes que a voz atua tanto, até durante o seu sono, que você acorda exausto, liberou 4 ácidos e mais um cortisol, tendo aquela sensação de que está moído, quebrado, exaurido, parece que fez uma guerra durante o sono. Então é isso aí. Quando você quer muito determinada conquista, por exemplo, o indivíduo está estudando e quer um concurso. Bom, aí a mente emocional vai atuar com bastante força em dia e noite dizer internamente para ela, tomara que tu consiga, não vai dar certo, não, nada dá certo, tudo é com muita luta. E aí vem, importante você treinar, escutar a voz interna e, o melhor de tudo, saber que aquilo ali veio de um registro de sua infância. Então, durante a sua infância, você acumulou na mente emocional muitos eventos marcantes, positivos e negativos. Os positivos não interferem, mas os negativos, sim. É importante nós, por isso que eu desenvolvi este método, identificar exatamente o nome da emoção. Por exemplo, este indivíduo aqui, ó, ele descobriu, através do método, medo, raiva, mágoa, rancor, rejeição e dúvida, timidez.
Então, este método localiza no histórico do indivíduo em que momento, em que data, em que período e de onde surgiu aquela emoção. Ao longo do tempo, se este indivíduo que chegou aqui para mim com 54 anos, se ele nunca tivesse passado por mim, dentro de 5 anos ou 10, ele teria o dobro dessas emoções, porque 2 sentimentos se unem e geram mais um sentimento negativo. Simbolicamente falando, eles dão as mãos e promovem mais um sentimento negativo, que vai passar, que vai ser convertido em voz interna e dia e noite vai infernizar o sujeito. Por isso, extremamente importante conhecer qual a emoção e de qual período ela surgiu. Daí, através do método, ele compreende de onde surgiu, se é da mãe, se é do pai, e no final eu ensino ele a aplicar uma técnica muito simples de solução, de liberação dessas emoções que não pertencem a ele. Ele leva um susto, ele pensava que ele era burro, que ele era menos do que as outras pessoas, e quando o indivíduo faz esse método comigo, ele alcança a consciência de que ele é perfeito, ele é capaz, né? Ele toma consciência e automaticamente ele aprende, eu ensino ele a dialogar com a mente emocional, porque ela vai vir, aqueles registros tentarão se manifestar mais vezes. Só que você já está preparado para devolver para a mente emocional, com diálogo, com argumentos, mostrando para aquela voz interna de que você é perfeito, você é capaz. Mas por quê? Por que eu não posso? De onde você se lembra do método, lembra de mim. Puxa, mas eu conversei com a Doris, eu sei de onde está vindo essa voz. Linkado a quem? Se é minha mãe, meu pai, minha avó, ele é linkado ao meu tio. Então, ele sabe que aquilo não pertence a ele. Se ele sabe que aquelas emoções não pertencem a ele e que ele é perfeito, que ele pode ser quem ele quiser ser, ele aprende comigo a dialogar, devolver com argumentos tudo o que a voz interna disser. E tudo, boa parte do que vem dali é negativo e destruidor. Então, assim, tem pessoas que ficam uma semana, um mês, matutando na cabeça, mas o fulaninho, meu chefe, não gosta de mim. Não gosta de mim, na hora certa ele vai me sacanear. E aquilo ali fica um desgaste na mente do indivíduo. Essa é a voz que vem da mente emocional. E aí promove um desgaste, um cansaço, o indivíduo libera um campo de energia que, se o chefe não é nada daquilo ali, porque a voz interna, ela torce a visão do indivíduo. É como se o indivíduo colocasse um óculos com lentes que distorcem a realidade. Então, você deve lembrar o seguinte: para aí, mas isso aí está vindo da voz. Agora eu já sei como é que funciona, de onde está vindo, está relacionado a tal período, a tal pessoa. Isso não é meu, não me pertence. Às vezes, eu treino muito a intrainteligência e eu me pego. A voz é muito sutil. Em outros momentos, ela é bem clara. E eu me pego naquele desgaste interior. Doris, tu está sendo atacada pela mente emocional. Meu Deus do céu. Então, é importante treinar, se escutar, se autoanalisar, se observando, e com diálogos inteligentes, você devolve. Tudo que a voz disser, você devolve para ela com perguntas, com pontos de interrogação que funcionam muito bem. Os nossos ouvintes não só entenderam
não é entender, porque a gente sabe que existe, mas que é possível destacar essa voz do restante e é possível colocar um ponto de interrogação nela, sem com isso a gente ser agressivo e cobrador conosco mesmo, mas principalmente porque o assunto hoje aqui é vestibulares e concursos, né? Às vezes de uma família muito grande, então tem um filho que presta lá vestibular e passa, e o outro tentou uma vez, não passou, e o resto da família diz, não, tudo bem, isso mesmo, nem todos têm a mesma inteligência. E isso aí fica no que não passou como uma coisa que ele não questiona, não é dele, colocaram nele. Então ele aceita aquilo ali, o resto da vida ele não tenta mais. Até porque ele já sabe que ele não vai ser bem sucedido. Porque já ele não questionou isso quando vinha entrando, né? E a Doris é uma das terapeutas que está trazendo hoje aqui um aprendizado de muito valor para vocês. Agora, para quem busca esse tipo de evento, é de grande valor, porque basta uma frase. Não precisa ficar, às vezes, uma hora aqui conosco, basta uma frase para chacoalhar exatamente naquilo que está impedindo vocês de conquistarem algo, em algum ponto. A Doris, ela atende desde crianças até adultos, que tenham dificuldades em aprendizado, concentração, estudo. Crianças problemas, jovens problemas, ela adora atender jovens problemáticos com até que não querem mais estudar, enfim, porque não é que ela queira enquadrar, não existe isso aqui, gente. A gente não vai nunca trazer alguém para tentar enquadrar no sistema. É isso que eu quero dizer para vocês, a Rede Aquário não se prestaria a tal. Mas vamos supor que o indivíduo hoje está agindo de forma rude com os demais, com a família, porque ele não consegue resolver esse problema. Então, é pelo indivíduo que a gente está falando, não é pelo sistema. Ninguém aqui quer ver todo mundo na escola, não. A gente está tentando trazer recursos para que o indivíduo consiga buscar a sua harmonização e a sua evolução. Se o caminho dele for estudo, se não for, tudo bem. Ninguém aqui é agente do governo na área da educação, tá bom? A gente está preocupado com o ser humano e quanto ele sofre por essas questões. Ele se acha menos, né? A Doris tem uma consulta que eu liberei agora aqui o link, elas são duas. Na verdade, a proposta da Doris é bem ousada e é real, porque eu já vi isso. É uma sessão com a Doris, para você liberar um bloqueio desse tamanho, tá? Uma sessão. Ela tem lá as ferramentas dela, de trabalho, e agora ela se propôs a trazer esse trabalho, que ela pode atender qualquer cidade do Brasil por Skype. O método dela é aplicável em crianças de todas as idades, até os 50, 60 anos, tá? E por internet. E ela veio para a Rede Aquários e ela trouxe essa proposta, vocês podem atualizar a página, quem quiser. Ela trouxe 2 sessões, que é uma sessão de avaliação do trabalho dela, logo em seguida, e como é que você viveu isso, né? Hoje a gente está falando em desbloquear a mente emocional para sucesso em concursos e vestibulares, tá, gente? E a nível de estudo, crianças, toda essa galera pode ser atendido pela Doris tranquilamente. Mas vocês vão saber em seguida que outros fatores ela também trabalha, como, por exemplo, crianças que estão com problema de obesidade, enfim, depressão. A Doris é muito power. Só estou dizendo aqui para vocês que hoje a gente pegou um dos assuntos que esta guria trabalha, como a gente diz aqui no Sul, ela é muito poderosa. As duas sessões com ela, é 437. Dá em torno de 200 e pouco cada sessão. E neste webinar ela deu um desconto bem legal. Ficou 2 sessões por 367. Ficou muito bom esse desconto e ele vai ter validade até amanhã, mais ou menos, esse horário a gente deixa, né? Para que todos os que chegaram atrasados possam assistir o webinar e possam, então, ver a qualidade do trabalho dela, ver o valor que esse trabalho tem. Hoje ela oferta esse tipo de trabalho com relação a estudantes, tá? Problemas de foco, crianças que estão tomando remédio, né? Gente, medicalização de crianças por causa de concentração é um crime, porque você está dizendo oficialmente para a criança que ela é menos que as outras, tá? E isso vai ter consequências. Você está dizendo oficialmente, toma uma dose de que tu é menos, toma uma dose de que tu não consegue, toma outra dose de que tu não consegue. Sem falar nos produtos químicos que aqueles remédios têm. Isso sim
vem do sistema, tá, gente? Isto sim não é libertador. Não é o trabalho que nós estamos falando aqui com a Doris, que é altamente libertador. E eu quero dizer para vocês mais uma coisa. Se vocês, num determinado ponto da vida, soubessem que uma determinada atitude que vocês estão prestes a tomar poderia ser revertida e que vocês vão tomar essa atitude porque se acham incapazes ou incompetentes ou inaptos para tocar esse projeto, esse sonho, dar esse passo, quanto vale, gente, uma atitude que está no momento de ser tomada por cada um de nós e a gente não toma, porque essas vozes enchem o saco, com a perdão da palavra, e a gente cai no conto dessas vozes de novo. Então, isso vem de dentro da gente. A vontade de mudar, a vontade de fazer uma mudança é inata. Só que essas vozes não largam a gente. E a gente, às vezes, perde oportunidades maravilhosas na vida. Seja de relacionamento, de concurso, de trabalho, de carreira, de viagem para o exterior. Do que for, do que for. Então, se a gente está tendo a possibilidade de avaliar isso e ver se é nosso, se não é nosso, se é realmente consciente esse medo, esse bloqueio, esse trauma, eu vou dizer para vocês, isso é uma consulta que está de graça, tá? Porque isso muda a vida toda da gente. E a gente acaba chegando numa determinada idade com um saco de frustração nas costas, tá? Isso que é verdade. Hoje nós estamos falando de problemas de educação, problemas de concentração, de foco, de carreira, mas a consulta da Doris, gente, serve para qualquer problema, qualquer trauma, tá? Ok? Podem conversar comigo aqui, estou recebendo muitas mensagens aqui pelo WhatsApp, eu já vou responder. Enquanto isso, a Doris vai falar da síndrome do patinho feio. Quem é o patinho feio? Ele sabe que ele é um patinho feio? Ele tem como se livrar disso, mesmo sendo muito pequenininho, muito jovenzinho? Você atende bastante aí esses casos, né, Doris? Então, assim, eu pego inúmeros alunos maravilhosos, na minha percepção, porém com a sensação do pato feio. Nós, pais, somos os maiores obsessores das pessoas que nós amamos. Eu encontro inúmeros jovens com essa síndrome do pato feio, ele se sente menos, ele não sente que ele é amado, ou por pai, ou por mãe. Por quê? Sem ter consciência, os pais não se auto-observam e comparam os filhos. Gente, não é pecado ter afinidade com um filho e com outro não, mas cuidar a forma como você lida com esse filho. Os pais deixam claras as diferenças e as preferências. Então, aquele aluno que é lindo e perfeito, aquele buraco emocional no seu coração, na sua inteligência emocional, vai aumentando cada vez mais. Órgão que representa a mente emocional, o coração. Então, aquele buraco vai crescendo, crescendo. Quando ele chega aos 20 anos, ele chega tão destruído. Ele não acredita, ele não sabe quem ele é, ele não se acredita. Ele chega aos 20 anos destruído. E isso é fator de pensar. Pego inúmeros jovens que já treinaram o suicídio. Ensaio de suicídio. E os pais nem imaginam. Já consegui reverter muito caso. É fácil, mas com método. Então, já peguei muito jovem que já ensaiou 3, 4 vezes. Na internet tem blog que ensina suicídio. É muito perigoso. Os pais têm que treinar a observação da sua postura. Se o filho está muito revoltado ou muito encaramujado, embotado, fechado nele mesmo, se isolando muito, atenção. Eu prefiro 1000 vezes ter um aluno violento, agressivo, que eu sei que ele está me pedindo socorro em nível inconsciente, do que ter um aluno apático, quietinho, que não incomoda, triste. É perigo.
Então, gente, muita atenção. Nós somos os maiores obsessores das pessoas que amamos e somos capazes de destruir a estima do marido, da esposa, de um filho, ou de um parente, ou de um funcionário. Cuidado com as palavras, cuidado com a forma que você age. Você pode estar contribuindo, sim, para que alguém se sinta o pato feio da história. Gente, eu quero explicar para vocês aqui sobre a consulta da Doris, mais uma vez a gente já vai encerrar, que são 2 sessões. A Doris aplica o método dela na primeira sessão, tá? Seja qual for o trauma, o problema, enfim, qualquer que seja o bloqueio que você queira identificar. E é muito engraçado isso, porque às vezes a gente vai pensando que vai matar um patinho e acaba matando um leão quando chega lá. A gente não tem ideia. Isso que é interessante, a gente não tem ideia real e concreta de tudo que anda na nossa cabeça, de tudo que a gente guarda e que causa tantos conflitos na nossa vida, né? Vamos supor, Doris, que eu tenha nascido de uma família perfeitinha, né? Como vocês todos que estão aqui hoje, né, gente? Amorosa, dedicada, tudo certinho, sem briga, sem confusão, os pais incentivando os filhos, né? Apoiando e tal. E mesmo assim, lá pelas tantas da vida, tudo começa a dar errado para mim. Puxa, mas aí eu não tenho exemplo de pai, não tenho exemplo de mãe, não tenho exemplo na minha família, e eu resolvo chutar o balde e se tornar a famosa ovelha negra, tá? Doris, vidas passadas fazem essa bagunça também, né? Aquilo que a gente realmente não conhece, nem nossos pais conhecem. E se faz, Doris, por que os nossos pais se escapam desse tipo de... os pais, no caso, se escaparam desse tipo de conduta e um filho vem e pega? Como é que funciona isso? Nós podemos ser infernizados por um padrão de comportamento adquirido numa vida anterior. Uma memória inconsciente de uma vida anterior pode estar na vida presente, interferindo na qualidade da nossa relação com pessoas, com profissão, com o mundo, com o universo. Vamos dar um exemplo. O indivíduo que cometeu o suicídio numa vida anterior, ele construiu um padrão de comportamento. E isso que ele fez numa vida anterior está lá, no inconsciente dele. Só que está interferindo na vida atual em comportamentos. Se você percebe algum conflito, né, algum comportamento muito atípico, muito estranho, que não tem uma razão aparente para estar ocorrendo, com certeza, isso vem de vida anterior, vida passada, ok? Eu quero colocar uma situação que eu lembrei com um rapazinho, um menino, um adolescente que eu atendi. A mãe já tinha passado por inúmeros profissionais e chegou para mim com um envelope pardo, assim, marronzinho, envelope, cheio de exames e pronta para me mostrar aquele monte de exame, e o menino rotulado de hiperativo, com déficit de atenção. E ela levou um susto quando ela quis me alcançar aquele pacote e eu não quis pegar. E eu disse, não, eu quero só ele. O meu método é eu e ele. E depois eu fecho com o grupo familiar. Ela manifestou no rosto uma aparência assim de como tu não vai olhar o laudo dos exames? O menino toma Ritalina e outros remédios mais. E o meu método, porque há anos eu trabalho com adolescentes, jovens, né? Há anos, e como eu desenvolvi um método meu com base no Daniel Goleman, Augusto Cury, que Augusto Cury é um dos autores, assim, que eu sou apaixonada. Ele é maravilhoso, ele destaca no livro dele, O Cárcere da Emoção, para os efeitos colaterais graves que as drogas lícitas
oferecem e que a maioria dos profissionais da saúde desconhecem. Leiam Augusto Cury, O Cárcere da Emoção. Então, eu apliquei o método no menino, trouxe os pais, identifiquei o período, as emoções que estavam bloqueando o aprendizado dele, tá? Fiz o fechamento com o menino, foi maravilhoso, e a mãe passou alguns dias, me agradeceu por eu ter resgatado a relação daquele menino com o pai. Então, a relação do pai com aquele filho era muito conflituosa. Inclusive, no final do fechamento do trabalho, eles me abriram a situação de que o menino já havia ensaiado suicídio com um facão. Lembrando o seguinte, que nós temos karmas de vidas anteriores. Para que eu vim filha de determinada mãe ou filha de determinado pai? Para uma razão especial, treinar o quê? O amor, a paciência, a tolerância, a compreensão. Então, se você tem algum conflito sério com pai e com mãe, com certeza isso é de vida anterior. Ok? E tem solução. Você veio aqui treinar o quê? O amor que Cristo ensinou. E que amor é esse que Cristo ensinou? Tolerância, compreensão. Quando você compreende o outro, você é capaz de perdoar. Então, fique tranquilo que você não é o pato feio da história. Se há muito conflito, uma pendenga aí de relacionamento com pais e filho, e você já é adulto e percebe claramente essa falta de sintonia, com certeza isso vem de vida anterior. E fica aqui, gente, o recado, então. A dica principal de hoje, para quem está aí, é que parece que é uma dica só, né? Mas tudo está na nossa cabeça, na nossa mente. E essa questão de a gente começar a ouvir as vozes internas e anotar, a gente vai começar a desenrolar o nosso novelo. A gente está preparado para agir inconscientemente na nossa vida de acordo com os nossos pais, aquilo que a gente tem do registro de como os nossos pais levaram a vida profissional e carreira deles, tá? Então, são exemplos. Porque pai não ensina filho, né? Vocês estão sabendo aí, pai dá exemplo. Não diz para um filho, faça isso, estude para ser melhor que eu, vá buscar um concurso, vá se aperfeiçoar. Se você não fez, seu filho dificilmente vai... É muito difícil, tá? Ele vai se espelhar em você. E se você jogou tudo para cima, um dia ele vai fazer também, se ele não se trabalhar. Então, vamos estar atentos às nossas responsabilidades nesse planeta, né? Quem de vocês não baixou ainda o e-book da Doris, Os Passos para eliminar os traumas emocionais, bloqueios emocionais, esse e-book está circulando gratuitamente pela Rede Aquários em vários anúncios, em vários lugares. Tem um passo a passo formidável e também é um e-book que fala um pouco mais dessa questão das vozes, tá, gente? Pessoal, estudem. Busque o autoconhecimento permanentemente. Isso é sinônimo de liberdade. Aquilo que você desconhece, você se torna vítima do oculto, do desconhecido. Então, busque conhecer a si mesmo. Tem inúmeros livros maravilhosos no mercado. Augusto Cury é um dos autores. Meu Deus, tem uma infinidade de gente magnífica. Greg Braden, meu Deus, muita coisa legal. Busque estudar continuamente. Não interessa a idade em que você se encontra, se tem 80 anos, se você tem um sonho, vá ao encontro dele. Você é capaz de aprender, sim. Quanto mais você se envolve em aprendizagem, maiores as reações sinápticas no cérebro. Né? Então, estimule o seu cérebro, busque fazer coisas diferentes, fuja da rotina.
Você vai estar estimulando novos caminhos neurais no seu cérebro. Você pode, você é capaz. Então, vá à luta. A luta não. Vá em busca. Porque o que é seu está aí no universo aguardando por você. Que você vá lá e busque o que é seu, pegue o que é seu. Você é capaz, perfeito, não interessa se tem 80 anos, 100 anos, tem um sonho, tem um desejo, vai, se movimenta. Quanto mais você se movimentar, pegar livros, se mexer, buscar uma academia, uma forma de ter mais qualidade de vida, vá. Não fique perdendo tempo dentro de casa, porque se você ficar dentro de casa, o tempo vai passar. Da mesma forma que se você tiver atitudes favoráveis por si próprio, para si próprio, o tempo vai passar com uma diferença, que você vai estar lá no final da trajetória com a mente expandida. Ok? Você vai chegar lá no final da trajetória aqui na Terra muitíssimo melhor, confiante, orgulhoso de si mesmo, com a estima agigantada. Tá bem? Um beijo para todos, boa noite e vamos em frente, buscando novos caminhos, sim, nós podemos, temos o direito. Tá bem? Um abraço. Maravilha. Então, muito obrigada pela presença. Eu fico muito feliz de poder conduzir uma noite tão especial como essa, no sentido de transformação pessoal. Estou muito feliz, muito orgulhosa. Fico muito feliz também que grandes amigos estão aqui presentes hoje. Então, eu quero pedir a vocês que estiveram aqui, que mandem o link dessa página para amigos seus que vocês acham que podem ajudar, tá? Que podem ajudar com esse tipo de informação. Muito boa noite. Até a próxima semana e aguardem novidades de Rede Aquários aí, gente. Gratidão, boa noite, boa noite, boa noite.